Olá, boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor. Jeová tzidkenu para vocês, amém? O Senhor é a minha justiça, é a sua justiça, pois foi Ele que te justificou ali na cruz do Calvário. Todos que aceitam Jesus são justificados. Caso contrário, ele é um homem miserável, como diz lá em Romanos capítulo 7, homem miserável que eu sou. Somos justificados pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz, a propiciação pelos nossos pecados. Nenhum homem tem justiça própria, ninguém é salvo por justiça própria, somente através do sangue de Cristo. Por isso que todos têm que dobrar o joelho, aceitar Jesus como o único Salvador para poder ser salvo. Os orgulhosos soberbos, a parte que lhe cabe é o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas bem-aventurados são aqueles que reconhecem que precisam de Jesus, que diz, eu quero conhecer Jesus, eu quero estar aos pés de Jesus. Esse é bem-aventurado. Amém? Eu quero ler um texto aqui que se encontra em Mateus, no capítulo 22. Vou procurar explanar ele com a ajuda do Espírito Santo, porque aquele Consolador que o Pai enviará meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Consolador, o Espírito Santo, o Auxiliador, aquele que nos conforta e que nos socorre. Amém? Então vou ler aqui rapidamente. E diz aqui: a parábola do banquete de casamento. Tem gente que não pede um casamento por nada, né? Mas tem muita gente que rejeita o convite de ir para Cristo, né? Rejeita. Acha que as bebedeiras é mais importante, é mais descontraído, vale a pena ficar nas bebedeiras e não e aceitar o convite de Cristo através dos seus ministros, dos atalaias, dos evangelistas, né? A fornicação, as bebedeiras, as pandengas, as farras, é muito mais importante, assistir novela, enfim, perder o tempo com as fúteis dessa vida é muito mais importante do que estar aos pés de Cristo, né? Muitos acreditam nisso, né? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho, né? Vamos aqui. A parábola do banquete de casamento, uma das referências se encontra em Lucas 14, do 15 ao 24. Se der tempo eu vou dar uma ida lá. Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete. Lembrando que toda a humanidade é convidada para o banquete, viu? Não tem ninguém especial, não. Todo mundo é convidado. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Todo mundo é convidado. Acabei de falar agora, todo mundo é convidado. E de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo. Quem crer, independente. Pode ser um estuprador, um pedófilo, pode ser um homicida, pode ser o bonzinho que não fez nada para ninguém. Qualquer um, é para todos. Veio para os seus e os seus não receberam, que eram os judeus. Mas todos, não tem exceção, não é todos. Todos quanto receberam deram o poder de se tornarem feitos filhos de Deus. Ou seja, você não precisa ser um filho do diabo. Seja um filho de Deus. Receba Jesus Cristo e seja um filho de Deus. O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. O filho é Jesus Cristo e o rei é o Pai. Enviou os seus servos são os evangelistas, são os profetas, os ministros de Deus. São os professores de comunicação, assim como eu estou ensinando aqui, convidando para Cristo. Enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir, E hoje em dia está a mesma coisa, a gente convida, vem para Cristo, não, eu quero ficar nas pandegas, tem o carnaval aí, quero pular o carnaval, quero fazer o desejo da minha carne, amém. Então escolheu o seu pai, o filho do diabo, então vai para o diabo junto com o diabo. Porque quem faz a vontade do diabo é filho do diabo. De novo enviou os outros servos e disse: diga aos que foram convidados que preparei o meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos. E tudo está preparado, venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção. Saíram um para o seu campo, outro para os seus negócios. O restante, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, convidando o seu exército, disse àqueles assassinos e queimou a cidade deles.
Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete, ou seja, gente boa, quer dizer, é aquele camarada que nunca matou, nunca roubou, nunca adulterou, nunca traiu a esposa, não praticava fornicação, não via nas bebedeiras, nas farras, não furtava, era homem justo. Mas tem que aceitar Jesus, que é através da justiça de Cristo que ele é salvo, não por causa da justiça dele. Então esse é o bom. E o mal é aquele que roubou, que matou, mas que se arrependeu, que nem um ladrão da cruz. Então gente boa e gente má. Gente que nunca fez mal para ninguém e gente que fez mal. Então a salvação é tanto para o bom como para o ruim também. Então vamos lá. Então aqui ficou aqui a... Então o servo, então disse ao seu servo: o banquete de casamento está pronto, mas os convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para um banquete os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Isso é bom. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: amigo, eu não sou seu inimigo para você andar com injustiça. Eu sou justo, como que você vem com injustiça? Como você entra com injustiça? Amigo, vou para junto. Amigo, a quem traz? Eu não sou seu inimigo para você me trair. Amigo, eu não estou sendo justo com você. Pega o seu dinheiro e vai. Eu não tratei que é um talento, um denário por dia. Eu não sou seu inimigo para você me tratar como seu inimigo. Deus não é inimigo de ninguém. É a humanidade que se torna inimigo de Deus. É a humanidade que se torna inimigo de Deus. Deus não é inimigo de ninguém, não. Aqui, eu lhe perguntei: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarram-lhe as mãos e os pés e lance para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Por quê? Porque muitos querem para Cristo, ficando na fornicação. Tem muitas igrejas, irmãos, que estão lotadas de gente, abarrotadas de gente, mas estão na fornicação, estão lá nas bebedeiras, termina o culto, vai para o motel. Enquanto uma pessoa lá começa a paquerar e namorar, termina o culto, vão para o motel. Termina o culto, vão para os barzinhos. Então tem igrejas abarrotadas de pessoas, mas foram chamados, mas são escolhidos. Porque estão praticando a fornicação, estão vivendo na prática do pecado, são filhos do diabo. Então, quer dizer, termina. E outro, o pastor lá, o lobo, defende essa prática porque ele quer receber a popularidade que a maioria quer ouvir, aqueles que eles querem ouvir, e são ofertantes de missa. Então se pegar a verdade, vai tudo embora. Então tem os lobos devoradores lá que defendem a fornicação lá, entre eles lá, que eu já vi isso daí, ninguém me falou, eu vi isso aí. E aí, tem um acordo lá. Na verdade ali eu era a ovelha branca entre as ovelhas negras ali e o lobo ali, né? Aqui nós estamos servindo a carne, então pula fora que você não pertence a esse rebanho aqui não. E é verdade mesmo. Porque quem critica esse tipo de coisa é considerado inimigo desse pessoal, viu? Tanto daqueles que ouvem, quanto daqueles que ministram. Então o rei disse aos que ele serviu. Então ali aqui, né? Então veja bem, Deus ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, único, para que todo aquele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Ou seja, para justificar, porque nenhum homem é salvo por sua própria. O camarada, ele já nasce em pecado, começa por aí. É o pecado original. Então, todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 23. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos os pecados estão da glória de Deus. E no Romanos, capítulo 6, versículo 3, está escrito: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a justiça de Deus, é a vida eterna, a graça, é o dom gratuito. Não somos salvos por obra de justiça, mas pela graça foi salvo. Isso é dom de Deus para que nenhum homem segure. Está lá em Romanos, Efésios, capítulo 2. Tá? Somos salvos pela graça. E as obras, nós somos regenerados e fomos salvos para as boas obras.
Ou seja, não praticamos obras para ser salvos. Praticamos boas obras porque somos salvos. Então a justiça é para todos, todos aqueles que creem. Só que muitos não querem vir. E você pode ver que eles começaram a apresentar desculpas. São desculpas que não eram convincentes. Então agora eu vou lá para Lucas capítulo 14, e eu pegar um contexto aqui, porque veja bem, meu irmão, o filho é o que obedece, o filho é aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Quem não é guiado pelo Espírito Santo é filho do diabo. Está lá em 1 João capítulo 3, no versículo 10. Que é o filho do diabo, aquele que não obedece a Deus. E aquele que rejeita repreensão é bastardo, não é filho não. Tá? Então aqui, vou pegar aqui agora Lucas 14, vou ler aqui. A parábola do grande banquete. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um banquete, um grande banquete, e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso vivê-la. Por favor, desculpe. Desculpa esfarrapada, não convincente. Quer dizer, convida para ir para a igreja, convida para a igreja não, convida para ir para Jesus, porque a igreja não salva. Convida para ir para Jesus, porque tem muita gente que vai para a igreja, mas não vai para Jesus. Convida para ir para Jesus, não quer ir. Acho que a cerveja é mais importante. As futilidades da vida é mais importante. A Netflix é mais importante. O bate-papo falando futilidade é mais importante. Ainda outro disse: acabo de me casar e não posso ir. Então outro disse: acabei de comprar 5 de bois e estou indo experimentá-los. Por favor, desculpe-me. Agora vamos explicar aqui, que são tudo desculpas esfarrapadas, né? Vamos lá. No banquete do reino, o grande banquete messiânico, no futuro, era comum associar o reino futuro a um banquete. Agora aqui, Jesus aproveitou a observação desse homem para dar a advertência em forma de parábola de que nem todos estariam no reino. Comprar uma propriedade. Der certo, o convite inicial for aceito. Mas quando vem a confirmação final, segundo o costume judaico, a proclamação feita quando a festa estava pronta, interesses diferentes assumiram a prioridade. Nenhuma das desculpas oferecidas tinha um fundamento. Por exemplo, ninguém compraria uma propriedade sem antes vê-la, nem bois de arado sem antes experimentá-los. Daqueles que foram convidados, sem mencionar explicitamente os judeus, Jesus advertiu de que a recusa ao convite feito por Deus resultaria na rejeição dos que se recusassem na inclusão dos gentios em lugar deles. Agora pega aqui, ó, o preço do discipulado. Você, para seguir Jesus, você paga um preço. Olha, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz, né, e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, ou seja, o amor de Jesus tem que ser maior do que o amor da esposa que sente pelo marido, ou do marido que sente pela esposa. O amor que a pessoa tem que sentir por Jesus, tem que ter por Jesus, tem que ser maior do que o amor que a mãe tem pelo filho e do amor do pai que tem pelo filho. O amor que o filho tem que ter por Jesus, tem que ter um amor maior que ele tem pela mãe dele e pelo pai dele. Porque qualquer outro amor que está no lugar de Deus é o ídolo. Então, se colocar qualquer outro amor na frente de Jesus, é o ídolo. E Jesus não aceita isso aí, idolatria. Tá? Então, começa por aí. E outra coisa, quem ama vai passar a espada sem dó. A espada que eu falo é a palavra de Deus, vai pregar.
vai pregar contra divórcio, é parente, é irmão, é pai, vai pregar sem dó. É o levita. É filho, vai pregar sem dó. É qualquer um, não tem essa não. Vai pregar mesmo. Vai passar a espada do Espírito sem dó. É o diácono que faz isso aí, tem que fazer mesmo. Tem que pregar a verdade, doa quem doer. Porque ele ama mais Deus do que as pessoas, seja quem for, parente próximo ou não. Seja quem for. Vamos lá, eu li aqui, sobre isso aqui, ó. Que, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, nem a sua própria vida você tem que amar mais do que Jesus Cristo. E aquele que não toma a sua cruz, não pode, e não me segue, não pode ser meu discípulo. Quer ver, ó? Ama seu pai, hipérbole de vida. Hipérbole é uma comparação exagerada para dar realce ao ensino. Então isso aqui significa que a pessoa deve amar a Jesus ainda mais que sua família imediata. Está em Malaquias, no capítulo 1, do versículo 2 ao 3. Quanto ao outro emprego dessa figura de linguagem, Mateus 10, 37. Vamos lá, Mateus 10, 37. Mateus 10, 37. Está falando do evangelismo, né? Jesus mandou os 12 para evangelizar. Mandou 12 trabalhadores, né? Eram pessoas que trabalhavam, né? Pedro era pescador, não era vagabundo não, viu? Deus quando chama para trabalhar, Deus não chama vagabundo não. Deus chama de trabalhador. Deus quando foi chamar Davi estava lá cuidando das ovelhas lá. Para quem fala que evangelho é vagabundo, cai do cavalo. Porque quando Deus chama só quem é trabalhador. Davi estava lá no palácio cuidando das ovelhas, estava trabalhando. Estava tomando sereno debaixo da cabeça lá, matando leão e urso para defender as ovelhas lá. Quando foi chamar Eliseu estava lá, passando 12 juntas de boi lá arando a terra. Estava chamando trabalhador. Deus chama vagabundo não, Deus chama trabalhador. Para quem chama evangelista de trabalhador, que chama evangelista de vagabundo, Deus chama trabalhador. Tá? Mas por aí. Então Pedro era trabalhador, era pescador, João e Tiago, os filhos de Zebedeu, eram trabalhadores. Deus chamou só trabalhador para largar o serviço deles e foi fazer a obra de Deus, tá? Quer dizer, e tem gente que se desculpa, eu não vou para a presidência de Deus, não, porque tem que trabalhar. Vai trabalhar, né? Mas tem tempo para encher o caneco, para ficar bebendo cerveja, para ficar na comunicação, né? Mas para Jesus não tem tempo não, né? Vamos falar a verdade, né? Vamos lá. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Quem recebe você, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E lê um pouquinho isso aqui, ó. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pense que vim trazer paz. Jesus não vem trazer paz não, viu? Jesus vem trazer a divisão. Por quê? Porque os filhos do diabo não têm comunhão com os filhos da luz. Os filhos do diabo não conhecem os filhos da luz e os filhos da luz não conhecem os filhos do diabo. É uma separação. Então, esquece esse negócio de comunismo, de comunhão entre os filhos das trevas, que não tem. Você ama os filhos das trevas, mas você não tem parte com eles. É inimigo de Deus, porque vive separado de Deus. E quem está unido com Cristo é inimigo dos inimigos de Deus. Amamos a todas as pessoas, mas não temos parte com eles. Condenamos as obras infrutuosas das trevas. Mesmo que seja irmão, está em fornicação, é inimigo de Deus. Está em prostituição, é inimigo de Deus. Está bebendo cerveja, é inimigo de Deus. Aí a gente faz igual os levitas, passa a espada sem dó. Vamos lá. Não pense que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem serão os da sua própria família, tá?
Então, se tem um crente na família, o pai não é, o filho não é, a esposa não é, vai ser inimigo desse irmão lá. Começa por aí. Vamos lá. Não tem conversa não. Pode ficar com raiva, pode mandar pro inferno, mas não quer saber não. Vou falar a verdade. Bom, peguei lá o... Quer ver? Marquês 1, 2, 3. Diz aqui. Eu sempre o amei, eu sempre os amei. O amor de Deus por Israel. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não eres o irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei a Esaú. Transformei suas moradas em terra devastada e as terras de sua herança em moradas de chacrais no deserto. Amou a Jacó e odiou a Esaú. Jacó é irmão de Jacó. Então eu peguei aqui, agora vamos lá para Miqueias. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Que faz justiça? Vamos lá. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos, até com aquela que o abraça, ou aquela que deita no seu leito, a esposa, o marido é crente, a esposa não é, não acredite nela, não confie nela. Tenha cada um cuidado com o que diz, pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Ou seja, você é um crente na sua família, os outros não é, os outros são inimigos de Deus, e você é inimigo deles. Não tem comunhão com eles não. Tá? O filho das trevas e o filho da luz não tem comunhão. Existe uma separação. Apaga a luz para você ver se tem luz, fica a luz dele só à noite. Apaga a luz para você ver se tem. Vamos fazer um teste aqui para um dominicano? Tem luz aí? Tem? Agora tem, né? Tem que falar sério. Agora vamos para os filhos do diabo. Vamos falar dos filhos do diabo. Essa é a palavra de Deus, que ninguém quer ouvir, mas é a palavra de Deus. Não é a palavra do homem aqui, não. É a palavra de Deus. Você, a minha não valia nada, mas a de Deus ela passa a terra, os céus, mas ela permanece. Vem. Aqui, ó. O amor fraternal. Diz aqui. Ó, aqui, ó, os filhos de Deus. Todo aquele que pratica o pecado, ó, todo aquele que pratica o pecado, que vive na prática do pecado, tá? Todo aquele que pratica o pecado, que vive habitualmente no pecado, transgride a lei. Desfaz o pecado é transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para ser os nossos pecados. E nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não ouviu nem o conheceu. Aqui, ó. Todo aquele que nele permanece, que está na videira verdadeira, permanece, não está no pecado. Todo aquele que não está, todo aquele que está no pecado, não ouviu nem conheceu. Ou seja, todo aquele que permanece, não está no pecado. Quem está em Cristo, quem permanece em Cristo, não está no pecado. Agora aqui, todo aquele que está no pecado, não ouviu nem conhece. Todo aquele que está no pecado, não sabe quem é Jesus, não conhece Jesus, e nem conhece os filhos de Jesus. Vamos lá. Filhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça, a piedade, a santidade, é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Aquele que pratica do pecado é do diabo, é filho do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, que foi generado, transformado pelo Espírito Santo, não pratica o pecado, não vive na prática do pecado, no pecado de forma habitual.
Porque é nascido de Deus, porque a semente de Deus foi gerada nele, ele foi gerado da palavra de Deus, então ele vive na prática do pecado, ele não vive pecando de forma habitual. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo, de Satanás. Então, quem vive na prática do pecado é filho do diabo, é filho de Satanás. Quem não pratica a justiça, nem não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Então, vamos pegar uma vez sobre o filho do diabo. Está aqui, ó. O filho de Deus é justo, está em 1 João 3,10. Ama, está em 1 João 3,10. Faz o bem, está em 3 João capítulo 11. Ele escuta a palavra. Então, o filho de Deus escuta a palavra. Está em João 8,47. Guiado pelo Espírito de Deus, está em Romanos capítulo 8. São pacificadores. Está em Mateus capítulo 5,9. Ama os inimigos, então os filhos de Deus também amam os inimigos, está em Mateus capítulo 5, versículo 44 até o 45. Imitam a Deus, está em Efésios capítulo 5, 1. Então aqui estão as características dos filhos de Deus. Agora eu vou passar as características dos filhos do diabo, dos filhos de Satanás. Então aqui, são injustos, está em 1 João capítulo 3, 10. Odeia o irmão, está em 1 João capítulo 3, 10. Mente, então o filho do diabo ele mente, está em João, Evangelho de São João capítulo 8, versículo 44. Está em Mateus capítulo 7, versículo 16. Então ele mente, o filho do diabo. O que mais sobre o filho do diabo? De Satanás. Vivem na prática do pecado. Então o filho do diabo, o filho de Satanás, vivem na prática do pecado. 1 João 3, 8. 1 João capítulo 3, versículo 8. Vivem na prática do pecado. Não escuta a palavra de Deus. Então o filho do diabo, ele não escuta a palavra de Deus. Ele não obedece a palavra de Deus. Tá? Evangelho de João capítulo 8, versículo 57. O filho obedece. O filho do diabo não obedece. O que mais? Ele pratica a malícia e o engano. Está em Atos 13, 10. O Elimas, o mágico, o encantador. Ele pratica a malícia e o engano. Característica do filho do diabo. São desobedientes. Então, o filho do diabo, o filho de Satanás são desobedientes à palavra de Deus. Tá? Então, tá aqui, tá? É isso aí. A parte que tá desobediente eu não marquei a referência não, mas tá aqui. Depois eu vou comer. Então é isso aí, tá bom, irmão? Estou passando uma reflexão bem breve aqui sobre aqueles que são convidados para o banquete. Aqueles convidados são os filhos de Deus, que foram predestinados antes da fundação do mundo. Então, esses que são os filhos de Deus. Os que são do diabo, eles são predestinados para o fogo do juízo eterno, que está lá em Romanos capítulo 9, né? E os filhos do diabo, eles foram predestinados para o fogo do lago de fogo. Isso de Deus como predestinado a estar no céu. Amém? Forte abraço com o Senhor Deus pela glória do Senhor.